minha percepção, falando um pouco do que eu faço, né? Eu sou sócio do escritório, a gente vem trabalhando com tecnologia há alguns anos. Em 2016, criei o Sem Processo, que é uma plataforma de acordos, conecta advogados para evitar litígios ou para resolver de maneira mais célere. Criamos a B2L, como bem dito, menos de um ano, já somos mais de 5 mil pessoas no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, Telegram, embaixadas no Brasil inteiro. Inclusive, hoje, a gente está lançando um capítulo também em BH. Vim para Florianópolis aqui prestigiar o evento, não estou lá, mas a gente com certeza está sendo um evento legal. E mais recentemente com o Alexandre, que também vai falar, a gente está com a iniciativa da Future Law, que é uma iniciativa educacional que foi um entendimento. Então, vivendo isso tudo aqui, a minha concepção bem clara é de que, na verdade, a mudança e essa revolução ela não é só tecnológica, mas ela é especialmente cultural e de perspectiva. Então, a ideia aqui é falar sobre essa advocacia 4.0, o futuro da advocacia. Por que advocacia 4.0? Quando a gente começou a falar disso, a gente chamava de advocacia 2.0. Foi um MVP, só que o nome 4.0 pegou mais, e 4.0 é porque a gente está vendo a quarta revolução industrial. Então, o que é esse advogado que existe nesse ambiente de alta tecnologia sendo utilizado pelos escritórios, pelas empresas? O que é esse advogado que contribui com empresas de tecnologia? E a minha perspectiva hoje é falar um pouco disso. Quando eu comecei a falar, eu chamava de futuro da advocacia, mas para mim hoje é presente. Então, como a gente vai vivendo a história e vai traçando essa trajetória, para mim é muito claro que algumas características que eu vou falar aqui, que eu falava 1 ano, 2 anos atrás, que seria o futuro, já são presentes. Então, eu acho que não é mais o futuro, já é um presente da advocacia que é completamente diferente. Então, começo dizendo que nós, advogados, não somos os mais arrojados, né? Então, sempre repito isso, o advogado ele pode ser até arrojado na sua vida particular, mas a gente tem uma tendência de ser os profissionais, não é aquele cara mais inovador, por essência, né? A gente usa botoadura, eu brinco também, eu uma vez fui fazer um exame de sangue, caiu minha botoadura, veio uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, falou, meu filho, isso é uma botoadura? Eu falei, minha senhora. Ela falou, caramba, achei que não existia mais no mundo. Uma senhorinha falou isso para mim. Se for ver, nenhum mercado do mundo usa botoadura. Eu ainda uso, apesar de ter retrofitado, ainda uso, mas há que se pensar, né? Por que nós, advogados, ainda usamos a botoadura? A gente cita latim, né? Uma língua morta há muitos séculos, mas a gente fala latim, cara. A gente está na faculdade, falando do século XXI. Muitas pessoas na sociedade já nem escrevem, só mandam áudio no WhatsApp, e a gente ainda aprende expressões em latim. E a gente usa terno e gravata, né? Uma roupa típica da década de 60. Nem motorista do Uber hoje usa mais terno e gravata, e a gente ainda usa, né? Então, também nos faz refletir. E aí, por que isso, né? Depois das minhas reflexões e tendo a oportunidade de falar com diversos advogados, conviver, me parece claro que isso é natural da nossa profissão. O advogado, ele e aí, dentro já dessa provocação de vai existir advogado, vamos acabar, será que vão abandonar nosso AB? Minha visão, com clareza, posso estar equivocado, mas é a minha crença profunda de que o advogado vai ter um papel no século XXI mais relevante do que teve no século XX, e eu vou explicar o porquê. Basicamente, a gente lida com interesse. Então, seja interesse de pessoas, tem o divórcio, tem uma briga de família, briga de vizinho. Quem é que aparece para surgir, para ajudar um dos dois lados, para tentar mediar, para tentar resolver? O advogado. Seja numa corporação, então um M&A, uma compra, um trabalhista. Então, quando você lida com interesses de terceiro, seja de pessoas físicas ou de corporações, é natural que você não seja o mais arrojado. Você pode optar na sua vida particular a ter um posicionamento no momento de divórcio, mas quando você está com a vida de pessoas, um divórcio, uma guarda compartilhada, uma discussão, você vai ser mais conservador. Você está comprando uma empresa de 1 bilhão, você vai ter um posicionamento conservador ou você tem um posicionamento mais arrojado? Então, isso faz com que nós, advogados, por natureza, sejamos os últimos bichos da cadeia tecnológica. Então, a gente usa terno, a gente usa botadura e cita latim. E a gente é neofóbico, então a gente é o gatinho lá que fica com medo da novidade. O advogado é aquele cara que você fala o seguinte, cara, tem uma coisa nova. E ele fala, cara, isso é legal. Mas por quê? Não sei, a gente vai descobrir. E é inconstitucional também. Numa Constituição como a nossa brasileira, é fácil achar inconstitucionalidade. Alguém está usando o método de pagamento da Apple, o Apple Pay? Alguém sabe que existe o Apple Pay já no Brasil? Quantas pessoas? Legal, caramba, até bacana. É Florianópolis, né, cara? Ambiente de inovação e Comissão de Direito Digital. Eu faço essa pergunta até do ponto de vista estatístico. Lá no Sem Processo, o nosso CEO, o Cadu, ele está esperando há 1 ano que o Apple Pay chegue no Brasil. Ele olha a resenha todo dia. No dia que chegou no Brasil, ele foi o primeiro a baixar lá
pagou, não deu certo. Eu olhei e falei, tá vendo? Por que nós, advogados, esperamos? Ele falou assim, não, cara, estou feliz. Eu quero ser o primeiro a testar, ver como é que funciona. Então, isso é o típico comportamento. Os programadores, os desenvolvedores, é aquele cara que vê uma inovação, ele abraça. Pode ser uma inovação, e inovação, em regra, não o caso da Apple Pay, porque é uma empresa super grande, mas, de maneira geral, a inovação ela nasce estranha, tosca. Pega um negócio chamado MVP do Uber, do Google, do Facebook, vocês vão achar a coisa mais tosca do mundo. Mas alguém viu aquilo ali, se propôs a usar, e aí foi se desenvolvendo. Nós, advogados, não nos propomos a MVP. A gente não quer coisas provisórias. E eu vou falar um pouco disso ao longo da explanação, mas a gente vê isso até do ponto de vista legislativo. Você vê, por exemplo, há quanto tempo que a gente roda de Uber, Cabify 99? Quantos anos? 3, 4 anos? Saiu a lei esse ano. Então, assim, olha como o direito ele reage lento para as transformações e olha como nós mesmos reagimos de forma mais lenta. Então, a gente não quer experimentar o novo. Se vem o novo, o advogado vira a cara. Então, lembra daquele papo? A gente não tem que pegar carro com estranho, é perigoso. Ou a gente pega o Uber, sai aqui de Florianópolis de meia-noite e o cara serve uma balia para a gente não envenenada. Certamente, o primeiro a usar o Uber não foi um advogado. Certamente, o primeiro advogado que ouviu o Uber falou, cara, isso vai dar errado com certeza. Isso é ilegal, isso não pode, não sei por que, a gente vai descobrir. Então, a gente usa, mas no final a gente chega. E esse é um ponto importante. Quem aqui tem medo do Uber hoje, ou do 99 da Cabify? Alguém tem medo? Acha que... Não tem. Então, quer se queira ou não, sejamos os primeiros ou os últimos, a gente acaba sendo incorporado. E é exatamente o que está acontecendo hoje no mundo. A gente está chegando nisso. E aí a gente discute, né, foi bem falado aqui para o Florão, a gente está caminhando para um mundo de muita aceleração. Então, lembrem do pendrive. Né? O pendrive, para quem não sabe, quem não conhece, era um dispositivo pequenininho que você botava as informações. Durou o quê? Uns 2 anos na nossa vida. Né? Surgiu o pendrive, que legal, o pendrive acabou. Então, as curvas e as mudanças, a gente está olhando e falando, olha, o Uber é super revolucionário. Alguém acha o Uber revolucionário hoje? Parece que a gente sempre viveu com isso. É a coisa mais normal. O que é revolucionário hoje é carro autônomo. Mas será que é mesmo? Assim, eu tive no Vale um mês atrás, está rodando lá, já está tendo até, infelizmente, atropelamento de pessoas. Infelizmente, com certeza. Disclaimer. A gente está falando de carro voador, como foi colocado, Embraer lá, segundo a Embraer 2020, 2022, primeiros carros voadores da Embraer com Uber rodando em Dubai. Então, é isso que é inovação. Então, e veja como a velocidade das coisas é muito grande. E quem é que vai debater esses assuntos? Quem é que está discutindo carro autônomo, como é que regula? Quem é que vai discutir a regulação dos carros voadores? Somos nós, os advogados. Como eu vou mostrar ao longo da apresentação, existe uma série de desafios, uma série de interesses contrapontos. A gente vê hoje a discussão, por exemplo, de privacidade, Facebook, aí, as discussões, GDPR chegando no Brasil. Quem é que está tratando disso? Então, acreditar que o advogado não vai ser importante na sociedade é uma grande besteira. Muito pelo contrário. Numa sociedade de alavancagem, de aceleração e de muita tecnologia e muito interesse contraponto, nós seremos chamados a todo momento para resolver questões. E aí a primeira discussão, né? Isso aqui é uma imagem real. Quando o carro surgiu lá na Inglaterra, essa foi uma lei criada, vocês podem procurar. A lei estabelecia que todo aquele sujeito que comprasse um carro tinha que contratar um outro sujeito para andar com uma bandeira vermelha na mão. Qual que era a ideia do regulador muito inteligente? Tinham cavalos. O mainstream era cavalo. Então, assim, se um cara comprou um carro, ele tem que se proteger os cavalos e tem que ter um sujeito apontando que o carro vai andar. Parece ridículo isso, mas é o papel da regulação. Será que não é o que a gente está fazendo hoje? Essa semana, provavelmente, nos próximos dias, deve sair regulação do Bacen para discussão de crédito, de empréstimos de fintechs, de empresas, não necessariamente instituições financeiras. Foi aberta a audiência pública. A gente já tem empresas muito grandes no Brasil com valuation de 1 bilhão operando sem a devida como correspondente bancário. Então, a regulação ela sempre vem atrasada. O direito ele é sempre reativo. O desafio hoje é que é tudo muito mais rápido. Quantos anos demorou para que as cidades fossem povoadas de carros e substituíssem os cavalos? Quanto tempo foi oportunizado para o regulador entender que tinham que ser pessoas maiores de idade para andar de carro, que tinha que usar cinto de segurança, que tinha que ter bafômetro, porque se você bebesse... Então, isso é o aprendizado da regulação. Mas o primeiro papel do direito da regulação é reagir de forma contrária e defender o status quo. Então, nas discussões de internet, banda larga, neutralidade de rede, vai sempre ter uma tendência de regular em prol das telecoms. Discussão de carro vai sempre em prol dos táxis. Então, você sempre tem uma tentativa do regulador proteger o status quo porque é o que ele conhece.
Só que isso está andando cada vez mais rápido. E aí os advogados, a gente quer sobreviver, né? Obviamente, todo mundo precisa pagar a conta, eu e todos vocês, e aí você me pergunta, como é que eu sobrevivo a essa realidade? Mais do que isso, a gente quer vencer. E no Brasil isso torna um desafio grande. A gente tem 1 milhão de advogados, 1.200 faculdades de Direito, se somar todas as faculdades de Direito do mundo, não dou o número de faculdades de Direito que tem no Brasil, e isso torna um desafio muito grande e é natural que tenha um receio. Então, se eu já estou no mercado de 1 milhão e já está difícil brigar, você vem me dizer que o computador ainda vai fazer coisa, putz, deixa o computador fazer outras coisas, né? Mas a gente tem que entender que o mundo mudou. Então, o Florão, uma das falas que eu acho muito interessante é essa. Independente da gente querer ou não querer, a tecnologia vem e ela desrompe. Então, o mundo mudou e vai mudar cada vez mais rápido. Se você acha que está acelerado, que a vida era mais fácil sem o WhatsApp, e era mesmo, bons tempos, vai ser cada vez pior. Vai ser cada vez pior, vai ser cada vez mais acelerado, as empresas vão surgir com uma velocidade mais rápida, as tecnologias desenvolvidas, e a gente vai ter que se adequar a isso para sobreviver nessa nova realidade. Então, indivíduos não são mais os mesmos. Então, se você advoga com pessoas físicas, esses são os seus clientes para frente. Os casos de família, para quem advoga com família, sabe que não são os mesmos. Os casos envolvendo trabalho, então, cada vez mais é assim. E as corporações também. E aí, esse é talvez o interesse grande da advocacia corporativa pela tecnologia. Isso aqui é um gráfico, em 1917, maiores empresas do mundo, 1967 e 2017. Rosa são as empresas de tecnologia. Notem que as 5 maiores empresas do mundo hoje, são empresas de tecnologia. E é claro para mim que nos próximos anos, as próximas 100 vão ser. A gente está vivendo agrotech, fintech, healthtech, todos os setores estão sendo influenciados por tecnologia. Um dos grandes investidores de risco dos Estados Unidos, ele tem uma frase que é "Software is eating the world". Software está comendo tudo. E software está entrando em todas as partes da economia. Então, a empresa que não for de tecnologia nos próximos anos não vai existir. E a gente tem que acompanhar isso. Então, não dá para ser o mesmo. A forma de rentabilizar, e como foi botado pelo Florão, vai mudar. Então, novos campos, novos tipos de advocacia. Se você analisa hoje, por exemplo, os desafios que estão nas mesas dos advogados, estava conversando com algumas pessoas aqui da Comissão de Direito Digital, quantas pessoas aqui não estão trabalhando com o GDPR? Eu estava brincando, a gente lançou um livro de artigos em 2016, Direito e Novas Tecnologias. Basicamente, a grande discussão lá era carro, modelo de aplicativo Uber. Isso em 2016. Não tinha um artigo sobre blockchain e um artigo sobre proteção de dados. Não era uma questão prioritária no Brasil. E, ao longo de menos de um ano, isso virou. Então, se a gente tirar um retrato hoje, comparado daqui a um ano, as discussões jurídicas vão ser outras. O desafio eu tenho que estudar GDPR hoje para atender meu cliente, daqui a 6 meses já tem um tema novo. Então, aquela visão de vou ter uma advocacia recorrente e vou trabalhar décadas com uma base de conhecimento jurídico, vou entender de lei das SAs e vou viver a vida inteira advogando com base nas leis das SAs, acabou. Acabou. Vai acabar cada vez mais, porque você vai ter que entender dos temas, eles vão sair com uma velocidade, muitas vezes sem regulação, muitas vezes sem parâmetro. Essa questão do GDPR foi bem falado mais cedo, mas é isso. Você não tem uma regulação no Brasil, mas está influenciando empresas brasileiras. Você tem que beber na fonte da Europa. Então, olha como está ficando mais complexo e a necessidade de atualização e compreensão. Então, ser os mesmos não vai atender essa nova realidade. Mudar novas formas de vestir, né? Então, eu sou apoiador da advocacia 4.0, sem gravata, um pouco mais próximo aí dos clientes. Mudar a forma de agir. Então, a gente tem que deixar de ser neofóbico e virar neofílico. Encantar mais. E aí você começa a ver umas características típicas da startup que vão ser incorporadas no universo jurídico. Por que o Nubank é o Nubank, se não é um encantamento? Ele está enfrentando o mercado financeiro, propondo ação no CAD de direito concorrencial, e o que ele tem é encantamento. Quem usa o Nubank, eu não ganho nada para falar isso, mas você vê um nível de encantamento diferenciado. E isso é ótimo. Os bancos hoje estão seguindo e mudando a sua forma de atendimento porque viram isso. Os aplicativos de carro vieram em contraponto, num primeiro momento, ao tratamento que era dado pelos taxistas. Então, a gente está num mundo hoje em que as expectativas dos clientes, dos millennials e de todo mundo que está hoje é um encantamento. Então, o advogado vai ter que mudar a sua postura, inclusive, de se relacionar. O encantamento vai ser uma característica cada vez maior na advocacia. Menos hierarquia. Você entra nas empresas de tecnologia, aqui em Florianópolis é simples, você vê os ambientes de trabalho, você pega o livro, por exemplo, como o Google funciona,
E ele mostra que no início do Google as pessoas iam visitar, achavam estranhíssimo ser open office e as pessoas terem bichinhos de pelúcia e tal. O que você vê isso? Alastrou no mundo. Eu entro em departamento jurídico, em empresa, todo dia da minha semana, e eu vejo todos os advogados hoje sentando em open office. Acabou aquele conceito de sala dentro das empresas. Tem que chegar nos escritórios. Escritório com uma hierarquia muito clara, o mundo não é mais assim. O CEO de grande empresa de tecnologia é o cara que está ali no meio com todo mundo, sendo um líder, não mais um chefe. E isso vai ter que ser repensado na advocacia, porque as próprias gerações que estão vindo vão pressionar, os clientes vão pressionar nesse sentido. Maior diversidade, essa é uma bandeira que a gente carrega muito na B2L. Como é que no ambiente da justiça, que a gente quer garantir justiça, é um ambiente que tem maior diversidade? Pensem nos escritórios, na realidade do universo jurídico. É uma bandeira que a gente traz muito. E a tecnologia traz muito isso. Entrem numa empresa de tecnologia. Eu estava no Vale, como eu disse. No Vale do Silício, a diversidade não é uma questão de cota. É uma compreensão de que a diversidade é um valor. Quanto mais mindset, perspectivas diferentes eu tiver num ambiente único, em prol de uma mesma cultura, melhor vai ser minha empresa. Então, é acabar com esses ambientes muito iguais, todo mundo parecido, com o mesmo background, todo mundo estudou na mesma escola, todo mundo vai para o mesmo clube. Isso não é bom. Isso é contrário à tecnologia. A tecnologia vem para abrir isso. As empresas já nascem globais. O cara está pensando em fazer uma empresa no Vale, mas ele quer chegar na Turquia. É legal trazer um turco para a empresa dele para entender como é que é o mercado, como é que reage. Então, isso vai chegar na advocacia. O Facebook, por exemplo, nos Estados Unidos, tem política de empoderamento de escritório de advocacia. Escritório que não empodera determinadas bandeiras, ele não contrata. Isso vai ser exigido dos escritórios. E é bom, e isso vai tornar o mercado jurídico melhor. Isso vai ajudar a gente a julgar e analisar as questões de uma maneira mais humana. E aí, mais data-driven, né? Esse eu até não vou passar com maior detalhes, porque o Alexandre vai ter essa oportunidade de falar, mas como foi colocado pelo Florão, advogado que escolheu o direito porque não gostava de matemática, esquece, cara. Vai voltar a fazer sociologia e história, porque, cara, e mesmo sociologia e história também é tudo dados, a gente está no mundo de dado. Cada vez mais a tecnologia vai oportunizar análises de dado. A gente falava isso há um ano atrás, que a gente ia começar a ver gráfico vindo em petição, e a gente já tem, não sei se o Alexandre vai compartilhar, deixo com ele, mas a gente sabe hoje no Brasil pedidos de repercussão geral com base em fundamento de dados. Então, o que a gente aprendeu aqui com advogado ou como sendo estagiário? Você quer fundamentar uma decisão sua, você procura em todos os tribunais, não acha nada para fundamentar o teu ponto. Mas você acha uma decisão de 1983 de um ministro que você não sabe nem quem foi do Supremo, que na terceira página tem uma linha que ele fala uma coisa parecida. Você recorta com ela na petição e fala: conforme doutrina e jurisprudência dominante, é isso. E as pessoas caem. A depender, o juiz vai lá e compra. Não vai ser mais isso. É dado. Florão aqui mostrou uma ferramenta, você vai analisar, você vai ter número. Olha, juiz decidiu 95%. Então, a gente vai ter que ter a nossa capacidade de oratória, argumentação, mas a gente vai ter que fundamentar em dado. E isso vai ser um desafio, é um skill que a gente não tem hoje. O advogado não pensa de forma macro. A própria questão de análise econômica do direito é muito recente no direito brasileiro. E aí, eu também concordo com o Florão, a gente não tem que ser catastrófico, a gente está vivendo um ambiente de distopias. Cara, distopia e catástrofe é muito bom para vender série da Netflix e que são ótimas, assim, mas não acredito em Black Mirror, não acredito em Exterminador do Futuro. Às vezes as pessoas falam, a gente fala de uso de inteligência artificial, se espera que a gente vai chegar com um robozinho andando do lado e ele vai começar a advogar. Não é por aí. Na verdade, eu concordo com isso. A tecnologia vai nos potencializar. Você vê na época que surgiu o e-mail, muitos advogados acharam que ia acabar com a advocacia porque ia acabar com a relação profissional entre o advogado e o cliente. A gente trabalha mais ou menos com o e-mail hoje. O e-mail já está acabando e se provou que o advogado continuou na sociedade. Então, a gente tem que aprender a ser neofílico. A gente tem que se abrir para a inovação e ver a inovação de uma forma interessante. O advogado que abraçar a inovação e estiver mais próximo da inovação, mais vai compreender o problema jurídico e mais vai resolver. Então, se você está vivendo com o pessoal ali de inovação da startup ou de uma empresa de tecnologia, você vai ver a dor dele, vai trazer uma solução e quando isso chegar no mercado, você já está bem destacado. Então, a gente tem que ir atrás do que é novo. E isso é uma mudança de drive muito grande. Então, como eu disse, o e-mail já foi uma ameaça e não acabou com a advocacia. E aí, por que essa aceleração? Né? Foi falado aqui da 4ª Revolução Industrial. Alguém conhece a Lei de Moore? Não? Conhece? Alguém não? Peguem Constituição, artigo 43... Inciso 4º, a Lei de Moore... Não está na Constituição. Na verdade, a Lei de Moore não está em nenhum tratado normativo. Moore foi um
um executivo da Intel, e ele profetizou que a cada 100 anos você teria o dobro da capacidade computacional. Então, o que a gente enxerga... Oi? 18 meses, perdão. Ainda bem que tem pessoas que nos acompanham. Você vai ter a cada 18 meses o dobro da capacidade computacional. Então, o que a gente vê hoje é o computador que cabia numa sala como essa, foi para um computador pessoal e foi para o celular. Uma das discussões no mundo hoje é que grande parte da população mundial nunca teve, nem vai ter um computador pessoal. Tem muita gente que está pulando da inexistência de computador para o smartphone. E quando a gente olhar para esse celular aqui, e lembrem-se disso, ele está ali carregando, cara, a gente vai achar a coisa mais ridícula do mundo. Porque daqui a 5 anos, esses celulares todos que a gente acha que é o máximo da tecnologia vão ter acabado. Então, isso está acelerando o mundo, capacidade de processamento e capacidade de armazenamento. Então, a gente vai vendo, realidade virtual vai ser uma das grandes mudanças da humanidade. Como é que vai ser os desafios do direito, né? Então, assim, as empresas aéreas estão cheias de medo de como isso vai ser, porque as pessoas vão viajar menos, vão poder... Se a gente acha que o WhatsApp é o máximo, a gente já passa muito tempo no Facebook, no WhatsApp, imagina a realidade virtual. Será que os próximos congressos de direito digital da OAB Florianópolis, daqui a 4, 5, 10 anos, eu vou estar aqui, vocês vão estar aqui, ou a gente vai estar cada um na sua casa, conectado por uma realidade virtual? Como é que isso muda as relações e os desafios? Realidade aumentada, né, veio com Pokémon, mas quais são os desafios jurídicos disso aqui? Você botar elementos gráficos dentro da realidade, impressora 3D, né? O mercado do varejo está com medo disso. Primeiro veio o e-commerce também durou pouco tempo na nossa vida. Você tinha o varejo, veio o e-commerce já virou marketplace, e o marketplace já vai ser substituído por impressora 3D. Discussões jurídicas aqui, responsabilidade civil, é de quem produz, do software, pirataria, vícios redibitórios. Tem direito pra caramba em todas essas análises, só que tem que ter pessoas que entendam. Se você não entende como funciona uma impressora 3D, como é que você vai responder isso aqui? Todo mundo sabe que é uma responsabilidade civil na compra de um produto com base no CDC. E na impressora 3D? Vai ter que ter muito estudo, vai ter muito papel para advogado. Inteligência artificial também foi bem falado, vou passar direto, mas como bem dito, uma grande revolução. Blockchain, né? Existem 2 tipos de advogados de blockchain, os que entendem e os que fingem que entendem. Blockchain vai mudar tudo, assim, mas nem vou entrar no blockchain, que é um nível de complexidade, mas basicamente você alterar essa concepção do intermediário, o nível de modelos de negócio que oportunizam, desde a alteração de cartórios a todos os outros modelos, é uma mudança de paradigma em relação à informação. As criptomoedas, né, a gente já vê o boom aí de Bitcoin, Bitcoin sobe, desce, investe, perde dinheiro, ganha, pouco importa, mas basicamente o que vai ser o futuro? Você vê alguns países discutindo, né, o Japão, a Venezuela criando sua criptomoeda, então isso vai impactar o mercado financeiro mundial. Os ICOs e os smart contracts, né? Smart contracts é o fim da pretensão resistida, então a gente programa um contrato com linguagem de programação e preestabelece algumas regras matemáticas. Se a luz desse auditório se apagar, todo mundo me transfere um Bitcoin. Se isso acontecer, em pouco importa a sua vontade. O contrato está programado. Os ICOs ameaçando o mercado dos capitais, a CVM no Brasil se manifestando, empresas brasileiras saindo para fazer ICOs na Suíça. Olha o nível de coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo no mundo e o nível de discussões jurídicas, regulatórias, comerciais envolvidas. E quais são as lições dessa nova realidade? Vou acelerar um pouco. Alguém sabe quem é esse sujeito? Ninguém? Cara, se você queria ser um cantor no século XIX, você tinha que arranjar uma ópera. Só que existiam poucas óperas na Europa. Então, quem detinha a ópera, detinha o sucesso. Se o Beethoven não tivesse tocado em algumas óperas, ninguém sabia que era o Beethoven hoje. Quando chegou na década de 80, o negócio era o Fantástico. Cara, fazer um clipe no Fantástico, era um must e tal. Na década de 90 passou a ter MTV, e aí tinha que os clipes, e você aparecer na MTV era sucesso. Nos anos 2000 era a TVZ, então já um pouco mais retrofitado. E hoje a gente tem o Conrad Cunha Dantas. Alguém já conhece ele ou não? Condzilla, famoso Condzilla. Condzilla é um sujeito, cara. Para quem não sabe, você acha que é uma mega corporação. Esse cara é muito mais poderoso hoje que a Globo, do ponto de vista de hits musicais. Ele tem 27 milhões de inscritos. 27 milhões de inscritos. Ele lança uma música lá, você vira sucesso. Mais do que na época do Fantástico. Então, o que aconteceu? O poder da marca, da estrutura, de você ter uma grande ópera, ou de você ter recurso para ser uma emissora de TV, hoje você pode ser um canal. Todo mundo pode ser o Conrad. Vai lá, começa a lançar funkeiro, e se você der certo, você pode virar o Conrad. Se der errado, você vai virar a chacota dos seus amigos, com certeza.
Eu falava do Whindersson Nunes, só que agora ele é o segundo youtuber, é o segundo canal, então eu já nem falo mais dele. Mas é um fato emblemático. Perguntaram pro Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, você não quer ir trabalhar na Globo? E falou, cara, na Globo, eu vou passar um mês trabalhando para ganhar o que eu ganho um dia de youtuber. Então olha a inversão de valores que a gente está vendo no mundo. Esse é o Sean Parker, né? Ele inventou um tal de Napster, que alguém se lembra, né? E aí você vê também, eu falo isso aqui em algumas faculdades, as pessoas sequer conheceram o Napster, né? A gente está ficando velho também. Mas, cara, o Napster era o ápice da tecnologia, né? Graças a Deus eu estava vivo em 2004 e eu podia gravar um CD e botar no meu CD player, que era muito melhor do que o Walkman, né, cara? Aquilo era tecnologia. Aí o Napster levou porrada da indústria musical, né? O Metallica não gostou, achou que o Napster era ridículo, entrou com ação judicial, derrubou o Napster, Sean Parker quebrou, coitado do Sean Parker, um hacker, não sei o quê. Aí ele resolveu investir numa tal de Spotify e hoje está lá o cara do Metallica, o cara do Spotify e o Sean Parker. Pouco importa se você quer ou não a tecnologia, ela vai acontecer, ela vai transformar mercados e depois que a ideia está no ar, ela vai dar um jeito de prosperar. Então, a gente está numa realidade horizontalizada. Do ponto de vista de escritório de advocacia, isso é ótimo. A gente vai cada vez menos precisar de marca, estrutura, a capacidade técnica. Eu falo isso, eu tenho um amigo que contratou, é de um grande escritório de São Paulo, contratou o advogado para trabalhar com ele, porque viu um artigo no Jota, falou, Bruno, gostei desse artigo. Eu falei, pô, você é um amigo meu, apresentei pelo WhatsApp. Um dia depois, ele estava trabalhando nos maiores escritórios de São Paulo. Então, o mundo hoje é de fácil e rápido fluxo. O que você faz projeta, a realidade horizontalizada. Se o teu discurso é bom e você tem embasamento, isso vai prosperar. Então, o pódio do sucesso está disposto para qualquer um. A marca tem um peso menor, então, da mesma forma que eu não preciso mais da Globo e do Fantástico, e eu não preciso, como o Whindersson Nunes, eu posso ser um youtuber do Piauí, sem camisa, sem nenhum tipo de estrutura, fazer um vídeo com o meu celular e ser o maior youtuber do mundo, o direito também. Cada vez mais vai ser o conteúdo e menos a marca, e isso é bom. O argumento da autoridade, né? Então, o que aconteceu hoje? Hoje, todo mundo só vai no médico para ter uma segunda opinião, né? Porque a gente acha no Google, você chega lá para o médico e fala, doutor, eu já sei o que eu tenho, mas eu fiquei numa dúvida porque apareceram 2 sites diferentes, eu vim aqui porque, sei lá, né? Você estudou 10 anos, vai que você sabe alguma coisa que eu não sei. Acabou o argumento da autoridade, cara. Para nós, falei a informação errada. Falei a informação de lei de Moore aqui, por exemplo, 18 meses. Então, não existe mais autoridade hoje. Autoridade é fundamento, é informação. Então, todo mundo está disposto ao Google. Não importa você ter melhor clínica de Florianópolis, cheia, ornada a ouro. Se você falar uma besteira, alguém vai descobrir e vai te quebrar. Se você é advogado hoje e não estiver atualizado, a pessoa te derruba. O Google está disposto para todo mundo. É bonito quando é para o médico, né? Quando chega no nosso escritório e fala que já sabe, horrível, né? O advogado achei uma jurisprudência diferente do que você me falou. Mas é isso. Não tem mais especialidade. Está tudo no Google. Basta saber procurar. Então, eu vou acelerar, que a gente está rápido, mas Galinha Pintadinha, alguém sabe como é que surgiu essa história? Vou contar ela de maneira rápida, mas ela é bem emblemática. Galinha Pintadinha foi criada 2 sujeitos, um músico e um desenhista. O que você faz quando você cria um desenho? Você quer vender para a TV. Ou pelo menos era o que você queria alguns anos atrás. Chegaram no canal da Futura, batalhando, o cara da Futura virou e falou assim, cara, que legal, manda aqui o link do YouTube que eu vou dar uma olhada nesse Galinha Pintadinha. Olhou, analisou e falou, cara, sinto muito, essa galinha nunca vai dar certo, cara. Esse negócio é tosco, é mal feito, isso não é legal. Só que aquele vídeo ficou perdido lá na internet. Um belo dia, uma mãe com uma criança aos prantos viu como vídeo recomendado Galinha Pintadinha. Na hora que ela clicou, a criança ficou vidrada. E aí, o que uma mãe faz quando uma criança fica vidrada ao ver a Galinha Pintadinha? Compartilha, virou o maior case de sucesso. É uma franquia hoje de bilhões. Você vai na farmácia, tem fralda Galinha Pintadinha, não sei o que da Galinha Pintadinha. E a Galinha Pintadinha, que na década de 80 sequer existiria, ou 90, porque um diretor achou que era uma porcaria, virou grande sucesso. E por quê? Porque crianças que nem falam já escolheram o que elas querem ver. Agora, imagina essas crianças, o que elas vão ser cada vez no mercado. Quem são essas pessoas que estão surgindo no mercado? Como é que elas reagem? Elas escolheram no milhares de vídeos o grande sucesso. Como é que isso impacta na advocacia? Então, vou acelerar, que o tempo já está esgotado e é importante... Bloquearam por causa do tempo? Não? Ah, tá. Não bloquearam. Então, o que conta é a criatividade nesse novo mundo, empatia, gerar valor para o ecossistema. Então, o advogado, essa é uma das formas. O advogado tem que ganhar e tudo, mas contribuir. Quem advoga para a tecnologia sabe isso, é aposta, é estar junto, contribuir com o ecossistema, que isso volta de alguma forma, tornar uma sociedade melhor, atender com o coração. Então, isso foi dito, e apesar do tempo, isso é muito importante.
A visão é essa. A gente tem que automatizar tudo que é automatizável para ter mais tempo de atender com maior qualidade, maior encantamento e ter a capacidade de estudar e compreender bem os fenômenos e os desafios jurídicos impostos. Ninguém vai resolver discussão de alteração de genoma tendo uma pesquisa de 2 horas. Então, os advogados do século XXI vão ter que ter um preparo técnico, humanístico, muito maior do que nós, porque eles vão ter que resolver problemas muito mais complexos e vão ter as máquinas fazendo aquilo que é commodity. Então, esse é um ponto. A visão do Florão, eu concordo muito. Se você não quer ser um robô, não seja um robô. No mundo que a gente vive hoje, cada vez mais a gente precisa de seres humanos, sensibilidade, capacidade cognitiva, mas é preciso esforço. Não é fácil e é isso o que a gente tem que buscar. Então, contem com a B2L. Né? A B2L surgiu num grupo do WhatsApp, como eu disse, está bem grande. Quem quiser conhecer, tem o site, ab2l.org.br, está sendo lançado o capítulo. Florianópolis é um dos locais que está andando melhor, assim, a gente está super feliz, tem tudo para dar certo. Somos um hub de direito e tecnologia, então a nossa proposta é pensar essas novas tecnologias para o direito e as dúvidas e os desafios que se impõem ao direito por conta da tecnologia. Então... Oi? Eu estou de gravata, ó, eu volto aqui. Tô. Você vê, eu era assim, cara. Eu mudei, mas eu estou melhor, cara. Evolução, né? Esse aqui era o meu MVP, cara. Agora é o produto. Então, se eu mudei, todos podem mudar, mas estou muito mais confortável assim, me sinto muito mais bem. E aqui o radar da B2L, como foi bem dito, a gente começou com poucas soluções, está crescendo, está tendo uma explosão cambriana. Cara, vão ter muitas soluções, muito hackathon. A gente teve hackathon com a Claro, de tributário, teve o hackathon aqui internacional, está tendo um projeto com a Clabin agora, VLI. Cara, todas as empresas, escritórios chamando e, a partir daí, soluções, empresas nascendo. Muitas delas não vão prosperar, muitas delas vão acabar uma semana depois, mas quem conseguir vai trazer valor e o processo de inovação é assim. A gente tem que aceitar que a inovação nem sempre vem perfeita, mas é parte do processo. Então, nosso site, agradeço aí, peço desculpas pelo horário, estou à disposição, muito obrigado.